O que você pretende fazer com o seu patrimônio investido quando você partir dessa para uma melhor? Você já parou para pensar nisso? O que vai acontecer com o seu patrimônio? E eu trago esse assunto aqui porque veja que essa decisão, essa análise do que vai acontecer pode fazer muita diferença na forma com que você investe hoje. Porque tem gente que pretende deixar o patrimônio dentro da família, crescendo, valorizando. Agora tem outras pessoas que não. Estou construindo para mim e os próximos que se virem, que se danem, né? Eu quero construir meu patrimônio nessa vida, curtir o que der e depois que se virem aqueles que ficarem. Tem gente que pensa assim. Isso faz diferença na forma de investir e eu quero trabalhar com você isso nessa aula aqui. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Saiba mais pelos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Olha só, galera. Então vamos trabalhar esses dois exemplos aqui, né? Tem pessoas, tem investidor que não tá nem aí para as próximas gerações, né? Tá construindo o seu. E já tem outros investidores que querem deixar aquilo ali dentro da família, quer criar aquela riqueza de geração ali, né? E ir passando para frente. Isso, galera, é uma coisa importante de a gente avaliar porque faz diferença na forma de investir. Quer ver só? Eu vou pegar um exemplo aqui. Imagina que você é um investidor que não está nem aí para a próxima geração. O que é seu, você vai construir, vai gastar aqui e que sobrar os herdeiros que se virem depois para se acertar com isso aí, né? Se você pensa dessa forma, veja que você vai chegar a acumular patrimônio até um ponto onde você vai atingir a liberdade financeira. Teoricamente, você não precisa mais continuar crescendo aquilo. Vai crescer para quê? Vai deixar para quem? Então, você pode usufruir 100% dos dividendos que você recebe, do retorno que você recebe. E quando você chegar numa fase final da sua vida, que você perceber que pode até, sei lá, baixar o seu custo de vida ou torrar um pouco daquela grana, porque ainda você tem dinheiro acumulado ali para viver até o final da sua vida, você pode inclusive começar a diminuir o patrimônio. Tem muita gente que investe dessa forma. Por exemplo, o movimento FIRE, que é um movimento conhecido, onde as pessoas acumulam uma parte da vida para depois ir gastando durante a segunda parte da vida. Aí, né? Vamos dizer que a vida se divide em duas partes, uma parte de acúmulo e uma parte de gasto. Então essas pessoas acumulam e depois quando decidem gastar, vão gastando até que o ideal é que conseguisse no final da sua vida estar com um patrimônio quase zerado. Isso é a visão de quem não quer deixar nada para ninguém, tá? Eu até acho um pouquinho mais difícil administrar isso, por quê? Porque quando você vai chegando no final da sua vida, você vai correndo um risco, né? Ou você vai ter que deixar para alguém, sempre vai pintar um herdeiro de alguma forma ali, ou então você pode gastar tudo antes de partir dessa para uma melhor. Eu não gosto muito dessa forma e eu sigo pela linha de riqueza de geração, passar o meu patrimônio para as próximas gerações. E aí, quando você decide passar o seu patrimônio para as próximas gerações, veja que a forma de investir aqui já muda totalmente. E tudo que eu tenho falado para vocês, pessoal, a grande maioria do conteúdo que eu apresento para vocês aqui no canal, ao longo aí de quase 4 anos já, que a gente começou lá em 2018, é visando um tipo de investimento aonde você vai criar uma riqueza para as próximas gerações também. A riqueza é sua, mas que você vai passar para as próximas gerações, tá? E aí, quando você tem essa visão, tem alguns pontos que você vai levar em consideração. E a primeira que eu até anotei aqui é a educação. Porque veja bem, se você pretende criar essa riqueza que vai ficar dentro da família, você precisa educar as próximas gerações. Porque se eles não estiverem preparados para receber essa herança, esse patrimônio, ou até mesmo para ajudarem a construção desse patrimônio, enquanto você ainda está aqui, a chance de destruírem é grande, né, esse patrimônio. Isso acontece muito. Alguém vai lá, constrói uma riqueza, consegue investir um monte, investe em imóveis, investe em bolsa de valores, cria empresas, de repente se vai, fica para os filhos, ficam para os netos e dentro de alguns anos não tem mais nada. Por quê? Porque não sabem administrar, não tiveram essa educação. Então esse é um erro que inclusive muitas pessoas que construíram patrimônio cometem. Então esse é um primeiro ponto, invista em educação. E quando eu falo em educação, você tem que treinar as próximas gerações. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, já pretendo ter mais filhos, e eu quero deixar o patrimônio para as próximas gerações. E sabe o que eu acho muito interessante nisso?
Imagine que você tivesse aí nascido em uma família de herdeiros, que já tivesse um bom patrimônio formado. Você não gostaria de saber onde tudo aquilo começou? Sei lá, talvez começou há 100, 200, 300 anos atrás o acúmulo daquele patrimônio. Alguém tem que começar. Uma família que ela não é ainda uma família de uma geração que já tem um patrimônio formado, alguém tem que começar do zero. Eu, por exemplo, meus pais não tinham um patrimônio formado, patrimônio assim para ter liberdade financeira, né? Tiveram que trabalhar, tem que depender da aposentadoria do governo. Eu vim para quebrar esse ciclo e eu pensei, não, eu vou fazer diferente, eu vou construir aqui um patrimônio onde eu posso deixar para que as próximas gerações não precisem mais trabalhar se não quiserem. É claro que todo mundo vai trabalhar de alguma forma, mas não por necessidade, simplesmente porque pode fazer o que gosta e não precisa ficar sendo ali, se submeter a situações desconfortáveis porque precisa do trabalho, né? Então, essa é a minha ideia, passar essa geração. E eu estou construindo isso. Eu não trouxe isso, eu não trago um patrimônio administrado de uma geração de renda já da minha família. Eu decidi construir isso nessa geração, mas eu quero passar isso para frente. Como eu quero passar isso para frente, eu já penso que os meus filhos, eu vou educar eles. O que eu quero muito ensinar para eles? Empreendedorismo. Por quê? Eu consegui construir um patrimônio que me proporcionasse a liberdade financeira. Cada vez eu estou mais livre financeiramente. O que mais contribuiu para o crescimento do meu patrimônio, sem dúvida, foi empreendedorismo. Trabalhando para os outros, trabalhando em uma empresa, tudo isso ajudou, mas o empreendedorismo foi o que mais deu um up. Então eu quero que os meus filhos sejam empreendedores, porque eu sei que com isso eles vão conseguir fazer com que o patrimônio, o capital seja preservado e continue crescendo. Eles podem continuar alimentando isso. Inclusive, eles podem começar a formar e vão começar a formar o patrimônio deles enquanto eu ainda estiver aqui, se assim Deus permitir, tá? Outra coisa que eu acho importante quando eu falo de educação, eu preciso ensinar eles o que é administrar um patrimônio investido na forma que eu invisto. Então, eu invisto, por exemplo, em ações, fundos imobiliários no Brasil, no exterior, alguma coisa em imóvel. Como se gerencia tudo isso? Como se faz para fazer boas escolhas, tomar boas decisões, fazer com que esse patrimônio continue crescendo, com que ele não seja deteriorado? Eu sei fazer isso. Eu preciso ensinar isso para meus filhos, porque o dia que eles tiverem o deles e assumirem o meu patrimônio, eles saberão como fazer para continuar tendo os resultados que eu tenho. Então eu preciso ensinar eles também a ser bons administradores de tudo que vai ficar aqui, tá? Um outro ponto que eu acho muito importante é assim, ó. Eu prefiro investir, como eu invisto no longo prazo e penso que esse patrimônio tem que ficar dentro da família, eu gosto de investir em ativos reais. Quando eu falo ativos reais, eu estou falando de ações em empresas, porque é uma empresa que está lá, é um organismo vivo, tem pessoas trabalhando, está vendendo, está comprando, tem que dar lucro no final do dia, é um organismo vivo. Eu invisto em imóveis, seja físico, ou seja através de fundos imobiliários, eu estou falando de um ativo real, é um terreno que está lá, que vai continuar lá por muitos anos, ou talvez até uma construção que está em cima desse terreno que vai continuar lá por muitos anos. Por que é importante eu investir em ativos reais quando eu falo no longo prazo? Veja que as pessoas dizem, renda fixa é seguro, renda variável é arriscado. No curto prazo, eu até concordo com isso. Por quê? Se eu investir em ações para usar o dinheiro daqui a um ano, pode ser que as ações estejam em baixa, eu vou perder dinheiro, é arriscado. Na renda fixa, certamente vai para cima. Agora veja que se eu estou falando de um patrimônio que eu quero que ainda exista daqui a 200, 300 anos, cara, o que vai acontecer com a economia do país onde eu vivo, dos lugares onde eu invisto, daqui a 200, 300 anos? Muita coisa vai acontecer. Então, eu não vejo que faz sentido eu alugar o meu dinheiro, ou seja, investir em empréstimos, investir em renda fixa. Porque quando você investe em renda fixa, você está alugando o seu dinheiro para alguém, você está alugando o seu dinheiro para uma empresa, você está alugando o seu dinheiro para um banco, você está alugando o seu dinheiro. E aí você pode, muitas vezes, não conseguir ter uma correção do seu patrimônio quando a gente fala de
em relação à inflação, né? A inflação ela pode passar por cima da sua rentabilidade, você pode levar calotes no longo prazo. Se uma economia quebra, os bancos quebram e ninguém mais paga ninguém. Então eu vejo que isso acaba aumentando o risco quando a gente investe na renda fixa no longo prazo. Ah, a renda fixa é seguro? É seguro, mas é dívida. Você está emprestando o seu patrimônio para alguém. O que eu estou querendo dizer é que você continua tendo dinheiro. Quando você investe em CDB, em Selic, você continua tendo dinheiro. Quando você investe em ativos reais, você troca seu dinheiro por alguma coisa. Então, eu comprei, por exemplo, ações de uma empresa. Eu não tenho mais dinheiro, eu tenho ações daquela empresa. Independente do que for acontecer, uma parte daquela empresa é minha. Se eu comprei um terreno, eu não tenho mais dinheiro, eu tenho terreno. Então, pode acontecer, pode estourar guerra num canto, em outro, pode vir uma crise acentuada. Tudo isso um dia vai passar e o terreno que eu tenho está lá. Por quê? Porque aquilo não é dinheiro, aquilo é um ativo real que eu coloquei o meu dinheiro. Eu troquei o meu dinheiro por um ativo real. Lá no futuro, talvez eu possa converter aquilo novamente em dinheiro, mas enquanto eu não converter, ele é um terreno. Aquela ação que eu comprei, enquanto eu não converter ela, enquanto eu não vender ela, ela não é dinheiro, ela é um pedaço de uma empresa. Aquelas cotas dos fundos imobiliários, enquanto eu não vender elas, ela é um pedaço de um fundo imobiliário, é um pedaço de um conjunto de imóveis que me pertence. Então eu estou falando de ativo real. E quando eu olho no longo prazo, eu enxergo muito mais segurança em ter um ativo real do que dinheiro na mão. É aquele ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval. E quando eu falo em investimentos no longo prazo também. Então, por isso que grande parte do meu patrimônio não está na renda fixa, mas sim na renda variável. Até fiz um vídeo falando onde está meu dinheiro, dá uma olhada aqui que você vai entender. Vou deixar no card aqui em cima. Mas a grande maioria dos meus investimentos não estão em dinheiro emprestado, ou seja, dívida, renda fixa, estão em ativos reais, ações, fundos imobiliários, imóveis e tantas outras coisas que a gente pode trocar por dinheiro, beleza? E aí, outra coisa importante que eu não posso deixar de falar nessa aula aqui, você tem que estudar e conversar, dialogar e se programar com as suas próximas gerações, sejam filhos, netos, sobrinhos, para quem você quiser deixar, as formas com que você vai passar isso. Como você vai deixar isso? Vai ser em forma de testamento? Vai ser criada uma holding familiar para construir, para organizar esses bens aí? Ou vai deixar passar por inventário? Quanto vai ser pago de imposto por isso? Cada patrimônio, gente, existe uma forma de gerenciar isso aí. Cada patrimônio existe uma situação que é mais aconselhável. Então, se você já está numa situação que já está com um patrimônio legal, já tem uma idade onde já começa a pensar na sucessão patrimonial, é importante que você procure um advogado que tenha especialização em sucessão patrimonial e comece a analisar qual é a melhor forma de você se programar com isso, tá? E, inclusive, quando a gente fala... Tem muita gente que pergunta se vale a pena ter holding, né, para investimento em renda variável. Eu vejo que ainda não compensa, por quê? Porque a gente tem algumas isenções e benefícios quando a gente investe pelo CPF, quando vai para CNPJ já perde. Imóvel, por exemplo, não tem muita essa diferença, então, de repente, imóvel você compensa colocar dentro de uma holding. E aí, isso é um assunto que eu posso trabalhar até em outro vídeo, mais vídeos, trazer especialistas, né? Mas quando você leva isso para uma holding, aí você tem todo o patrimônio dentro de uma empresa, tem os sócios aí, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu afilhado, quem você quer passar esse patrimônio aí, pode ser um dos sócios dessa holding. Então, a forma para finalizar, eu digo aqui nessa aula que você tem que pensar em como será feita essa transição. Então, resumindo, primeiro, decida. Você quer usar todo esse dinheiro ou você quer deixar aí que isso se torne uma riqueza da família para que 200, 300 anos as suas próximas gerações estejam vivendo bem? Isso é importante. Leandro, eu quero que fique para frente. Então, invista em educação. Ensine as suas próximas gerações a empreender, a administrar esse patrimônio, a fazer com que ele continue conservado e crescendo, gerando renda. Terceiro, invista em ativos que não vão consumir com o seu patrimônio ao longo dos anos, dos séculos, né? Ativos reais. E ensine isso para os próximos herdeiros, a importância disso. E para finalizar, estude meios de você transacionar esse patrimônio, você transferir esse patrimônio aí
para as próximas gerações. Já tinha pensado nisso? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e sempre dá uma olhadinha nos links que eu deixo aqui na descrição. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula.